Oi, pessoal. O que eu vou falar agora para vocês, eu já venho repetindo há muito tempo, mas como sempre tem gente nova me perguntando, eu vou voltar a repetir algumas explicações que às vezes eu dou aqui. Muita gente me pergunta o que é engenharia hospitalar, qual a diferença entre engenharia hospitalar e manutenção hospitalar e arquitetura hospitalar. Então vamos lá. Eu vou dar a minha concepção do assunto. Engenharia hospitalar é arquitetura, é engenharia de obras, engenharia de manutenção predial, é manutenção de equipamentos com a engenharia clínica. Tudo isso eu, na minha concepção, considero como a engenharia hospitalar. Por quê? Por que eu falo, inclusive nos meus textos eu falo arquitetura e engenharia hospitalar? Eu só faço essa diferenciação nos títulos para que as pessoas não pensem que é só destinado o meu conteúdo para engenheiros ou só para arquitetos. E se vocês observarem, eu falo de projetos, eu falo de normas, eu falo de manutenção, eu falo de equipamentos, eu falo de obras. Por quê? Porque tudo isso, gente, está dentro da engenharia hospitalar. Se você pode se especializar em uma dessas coisas, mas não dá para separar, porque anda tudo junto. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu era funcionária pública, trabalhava numa universidade federal, na qual eu me aposentei. Eu pedi licença sem vencimentos e fui trabalhar em empresas particulares durante um certo período. Então, depois, venceu o meu prazo, eu tive que voltar para essa instituição. Chegando lá, tinha uma obra dentro de um ambulatório que estava em reforma. E estavam com um problema. O que aconteceu? Uma arquiteta X, famosa inclusive, que faz parte de associação conhecida no ambiente da saúde, fez um projeto onde demoliu todas as alvenarias. Só que grande parte dessas alvenarias eram estruturais. Por que eu estou contando essa história? E aí teve que rapidamente escorar, chamar um projetista estrutural. Gente, aí foi coberto de falhas. Por quê? A arquitetura tem que ter, não precisa saber calcular uma estrutura, mas tem que ter noções mínimas para projetar um arquiteto. O engenheiro de obras não pode executar estava no projeto para demolir, então vamos demolir? Faça-me o favor. Cadê a sua responsabilidade? Você tem que entender o que você está fazendo. Então, por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história que eu presenciei, que eu tive o desprazer e a decepção de saber. Por quê? Gente, é por isso que eu falo que tudo anda junto. Não adianta você me dizer que você é um engenheiro de obras, que você não tem que entender de projetos. Não adianta um projetista, uma arquitetura, dizer que não precisa entender de uma estrutura metálica. Você não precisa calcular, mas você tem que saber os conceitos básicos. E é isso a engenharia hospitalar. Na engenharia hospitalar é igual um médico de pronto-socorro ou um médico clínico geral. De tudo ele tem que saber um pouco. O médico, quando ele se forma, normalmente ele vai para a porta de pronto-socorro. Sabe por quê? Porque ali ele vai aprender. Porque ele vai ter que passar por todo tipo de situação, de doença que chega ali. Tudo que chega ali, ele dá os primeiros socorros. E assim é o engenheiro hospitalar. Ele tem que fazer sempre os primeiros socorros. Mesmo que ele não tenha que tocar uma obra, ou que ele toque só a manutenção, ou que ele cuide só da engenharia clínica. Mas engenharia clínica não é só calibrar equipamento, é muito mais. Engenharia de obras não é só fazer o que está no projeto,
é muito mais. E a arquitetura não é só fazer desenho e maquete. Você tem que entender o que você está fazendo. Então, hoje eu quis trazer esse assunto porque eu tenho observado algumas coisas e também muita gente me faz algumas perguntas. Então, eu espero que eu tenha sido clara para você.